Olá, meus amores! Passando aqui para trazer mais uma dica para vocês das coisas que eu faço na minha rotina matinal. Então, meus amores, conhecimento é poder e conhecimento, né, sem uso não se torna sabedoria. Então, para que algo se torne uma sabedoria na sua vida, você precisa praticar. Então eu tô trazendo dicas aqui, técnicas aqui, e aí você tá tendo conhecimento. Agora, a sabedoria depende de você. A sabedoria é pegar esse conhecimento e pôr em prática na sua vida e começar a ver as mágicas aparecerem na sua vida, sabe? Mudar o teu estado emocional, mudar os seus pensamentos, mudar os seus sentimentos, né? Usar o positivo ao seu favor. Porque como eu venho falando, né? A nossa mente, ela sempre foca no negativo por um instinto de sobrevivência, né, da nossa espécie humana. Então, ela coloca o foco naquilo que pode ser um risco. Só que os nossos pensamentos, muitas das vezes, eles não são reais, são medos imaginários. A gente fica vibrando e pensando 60, 70 mil pensamentos por dia de algo que às vezes nem vai acontecer, sabe? E a gente entra nesse looping e acaba ficando doente porque está liberando muitos neurotransmissores no nosso corpo, né? Hormônios do estresse, o nosso corpo está se preparando o tempo inteiro para lutar ou para fugir, como se a gente estivesse vivendo num lugar muito assim, numa floresta cheia de animais selvagens que vão acabar com a nossa espécie. Então o nosso cérebro funciona assim. Depois eu vou fazer um vídeo explicando um pouco mais também, eu vou deixar o card aqui para vocês. E aí, meus amores, como seria se nós pudéssemos direcionar essa mente tagarela, né, que fala o dia inteiro coisas que nem sempre são agradáveis, que nem sempre nos ajudam nos nossos processos de criar a nossa realidade, né? Então eu trouxe ontem, vou deixar, ontem não, eu fiz um outro vídeo, vou deixar aqui também o card para vocês, de uma técnica que eu uso, né, todos os dias ao acordar. E eu percebi que a minha mente era muito negativa e que eu estava liberando muito hormônio do estresse no meu corpo. E isso me trazia um mal-estar, uma tristeza, uma apatia, já um início de até querer entrar uma depressão, sabe? Porque a gente traz a doença para o nosso corpo, né? Então, através do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo. E aí eu falei, opa, eu vou começar a dar comandos para essa mente tagarela, não vou deixar mais ela conduzir a minha vida, porque eu governo, né? É como se você deixasse a sua mente governar a sua vida. E aí é como se você não tivesse poder nenhum, você está agindo de forma inconsciente, né? Então, quando a gente começa a mandar para nossa mente os comandos, você sai do estado de inconsciência, você entra no estado de controle, né, dos seus pensamentos, que geram sentimentos, e aí você vai transformando o seu emocional. Então, são dicas que eu trago de coisas que eu comecei a fazer porque eu não queria me sentir triste, porque é óbvio que todas as pessoas vão ter desafios, vão aparecer problemas, mas é como você lida com eles, é como você olha para eles, que faz toda a diferença. Então tem problemas que a gente às vezes não tem controle, tem problemas que às vezes a gente não sabe como sair dele, e aí a gente fica na mente ali remoendo e revivendo e vibrando no medo, e nesse lugar que é tão ruim para o nosso corpo, né? Que é tão ruim para o que a gente quer, né? Que é criar uma realidade diferente. Então, você quer ser o criador da sua realidade, e aí você está vibrando no medo, você está vibrando na escassez, você está vibrando na insegurança, você está vibrando, né, em todos esses lugares. E aí você está usando a lei da vibração o tempo todo e usando a lei da atração o tempo todo, né? Só que de forma inconsciente. Então, é dar um comando, né, já de manhã, porque quando você começa já de manhã com uma outra energia, é muito natural que você tenha um dia muito melhor. Claro que pode acontecer alguma coisa ao longo do dia, mas quanto mais você vai usando essas técnicas, né, mais você vai mudando o seu emocional e cada vez mais você vai tendo um autocontrole, e até coisas que podem acontecer
durante o seu dia, no final do dia, você já tem alguma técnica e sabe como mudar aquilo, sabe como lidar com aquilo, sabe olhar para aquilo de uma outra maneira, né, meus amores? Então, a outra técnica que eu vou trazer aqui para vocês e que é uma coisa que, assim, eu não tinha muita disciplina, né, de usar. Aí eu começava, parava e eu entendi que por eu ter vivido, assim, né, muitos traumas e dramas na minha vida, por ter tido uma família que foi muito tóxica, né, eu acabei vivendo muitas coisas que eu não gostaria e eu acabei criando tudo isso pra mim. Então, quando a gente vem de uma família que é até abusiva, o que é uma família abusiva? Né? Uma família que não te respeita, não respeita as suas escolhas, não respeita a sua opinião, não respeita a sua divindade, né? Você é um deusinho, uma deusinha experienciando, né, aqui na Terra, uma experiência aqui na Terra. E aí, quando você não é respeitado nas suas escolhas, né, nas suas decisões, a pessoa está, de uma certa forma, abusando, né? Abusando do poder dela, abusando da sua, às vezes, passividade. Então a gente acaba também se tornando abusador, sabe? De nós mesmos, porque nós aprendemos a ser abusados, né? Então, não poder ter escolhas e aí a gente vive uma vida sendo sempre abusado nesse sentido, né? Emocional. E tem vários outros tipos de abusos também, né? Mas eu tô falando, então, especificamente desse e eu sei que existem diversos outros, né? E então, assim, quando a gente tem uma família que é uma família abusiva, né, a gente acaba achando que isso é normal, porque a gente vive nesse estado de inconsciência, né, inconsciente, e a gente acha isso normal, até que chega um momento que a gente sofre tanto e tal, e não quer mais estar nesse lugar. Só que aí a gente já também virou meio abusador, sabe? Porque a gente é isso, não se respeita. A gente não faz o que gostaria, a gente não se compromete, a gente se sabota, né? Então, assim, eu venho trazendo aí na série as crenças, todas as coisas, sabe? E eu percebi que eu tinha isso, que eu tava abusando, né, do meu ser, quando eu me comprometia a fazer algo e não fazia. Então é claro que existe um processo, eu tenho trazido aqui para vocês muitas coisas de como a mente funciona, por que a gente se sabota, né, as principais crenças, né, que governam a nossa vida e tudo mais. Então conhecimento é poder, é super importante que a gente tenha esse conhecimento, que através desse conhecimento vem o autoconhecimento e a gente só muda aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sabe. Então, amores, olha aí, eu vou deixar o card, né, acompanha a série, faz esse estudo, porque vai ser um divisor de águas na tua vida, sabe? Você vai entender muitos porquês, sabe? Muitas coisas que você faz hoje que você não entende, você vai entender. Então vamos lá. Vamos focar aqui na técnica. A técnica de hoje, meus amores, que eu quero dar para vocês, é a técnica da gratidão, né? Eu sei que a gratidão, ela muda o nosso estado emocional. Eu sei que a gratidão, ela é fundamental. Mas como ser grato quando tudo está desabando na nossa cabeça, né, meus amores? Pois é. É nessa hora que a gente tem que dar os comandos. É nessa hora que a gente tem que mostrar para a nossa mente quem é que governa a nossa vida, né? Aí vai ser governado pela mente, pelos pensamentos, né? Essa mente tagarela, o ego. Então, é nesse momento que quando eu acordo, eu mostro quem tá no comando da minha vida, porque esses rituais matinais, eles mudam o nosso estado emocional. Então, se você tá triste, se você tá com apatia, se você tá com uma depressão começando, né? É claro que existem momentos que a gente está com uma depressão porque foi algo muito desafiador que a gente viveu. Às vezes a gente precisa de uma química, só que a gente sabe, né, que o remédio ele é importante algumas vezes, né? Inclusive eu, quando perdi tudo, que eu tava lá no meu momento de muita tristeza, né? Eu tinha perdido tudo, eu tava na miséria total. Eu tomei, sabe? Foi necessário, eu não dava conta daquilo. Eu tava emitindo muitos neurotransmissores, né? Assim,
que não ajudavam. Então eu não tinha uma bioquímica que ajudava em nada. E eu tomei, né, então um remédio para depressão, então pelo processo de tristeza. Só que eu entendi que aquilo não ia mudar a minha vida, que eu precisava sim, mas que eu também precisava fazer o meu movimento. Então às vezes a gente precisa da ajuda, né, do medicamento. Então, seja para estar muito ansioso, não consegue dormir, né? Só que a gente precisa entender isso, que isso tem um fundo emocional, né? E quando a gente está, então, nesse lugar, às vezes a gente está resistente a tomar um remédio. O remédio, é claro que ele é um paliativo, é claro que ele não vai resolver, mas ele às vezes é necessário para regularizar, para te ajudar. Então, meus amores, eu não sou a favor de remédio, sabe? Eu acho que a gente tem poderes para se curar, mas tem momentos que a gente não dá conta e sim, a gente vai precisar. Mas é isso, é trazer para o consciente. Se você não tomou e você não está conseguindo, talvez você precise tomar. E se você está tomando e você não está fazendo nada para sair desse lugar, então você pode usar as técnicas aqui em conjunto, porque você vai começar a se sentir melhor e quando você voltar no seu médico, ele vai até reduzindo, até que ele vai tirando, né? Porque a gente também cria dependência do remédio e às vezes se tira assim muito rápido, a gente pode até sentir abstinência, né, meus amores? Então, eu fui fazendo minhas mudanças emocionais, fui ressignificando meu olhar diante da vida, diante das dores e dos desafios. Eu vou trazer muitas técnicas aqui para vocês e vamos focar então agora na técnica de hoje. Então a técnica de hoje é a gratidão. Como eu falei para vocês, às vezes é difícil agradecer quando tudo parece que, sabe, tá um caos. Mas a gente precisa fazer esse exercício, porque por mais que tudo esteja um caos, sempre tem algo para agradecer. Então, como que eu gosto de usar a técnica da gratidão? Muitas vezes eu não usava, porque hoje eu tenho clareza, porque eu fazia um autoabuso comigo, porque eu tinha a crença de não merecimento, né? E a gente vem falando isso na série e, né, vocês vão poder acessar tudo isso aí. Mas aí eu percebi que eu não estava praticando, porque eu estava me abusando, porque eu achava que eu não merecia. E aí eu falei, tá na hora de eu me comprometer comigo, tá na hora de eu me comprometer e mudar tudo isso. E fui fazendo meus processos de cura, de ressignificação e tudo mais. E tendo clareza, né, dessa autossabotagem e por que eu estava me autossabotando. Então é isso. Então eu deixei um outro vídeo de uma das técnicas que eu uso, matinal, né? E que é qual o meu porquê, e aí hoje eu vou dar essa da gratidão. Então, eu não gosto, assim, de acordar e ser grata de uma forma mecânica, porque a gente sabe que o que cria é o sentimento. Então, não faz menor sentido eu acordar e falar assim, eu sou grata igual um papagaio, sabe? Isso não traz resultado, não traz porque não tem emoção. Então, como que eu gosto de usar a técnica da gratidão? É melhor você ser grato por poucas coisas, não precisa colocar muita coisa, né? Mas que tenha emoção, que faça sentido pro teu coração, sabe? E sempre tem, né, meus amores? Então você pode estar no maior dificuldade da sua vida. E aí como que eu faço? Quando eu acordo, eu lembro de 3 coisas que aconteceram no dia anterior. E aí 3 coisas que aconteceram no dia anterior que sabe que eu sou grata. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês, né? Então, eu acordei, fiz lá as técnicas e agora eu tô na da gratidão. Então, assim, pelo que eu sou grata? Pelo que aconteceu ontem que eu fui grata, né? Por quê? Porque é algo que tá mais recente, é algo que eu consigo trazer emoção. E aí eu lembro, eu sou grata porque eu tava triste, chateada e eu pedi, sei lá, pra alguém ir no mercado e fazer compras pra mim, porque eu não tava com vontade de sair, sabe? E eu sou grata porque essa pessoa foi lá e comprou as coisas pra mim, sabe? Sou muito grata pra essa pessoa. Entende? Como tem emoção? Entende? Então você pode estar nesse momento de tristeza, de desafio e eu me emociono porque eu lembro que eu vivi muito isso, sabe? Então, é lembrar o que aconteceu no dia anterior. Então pode ser lembrar do seu animalzinho de estimação, naquele momento que você sentou e ele ficou ali do teu lado, você fez carinho.
né? Ou se você tem filhos, lembrar, né, do beijo que aquele filho te deu, do abraço, ou, sabe, lembrar daquela cama gostosa que você deita, sabe? E é como se ela te confortasse, ou aquele banho gostoso que você tomou e sentir água descendo no seu corpo. Então a gente pode ser gratos por coisas simples, sabe? É você falar assim, poxa, eu sou grato porque ontem eu tava triste, passou uma borboleta, assim, sabe? E a borboleta, ela me remete mudanças, ou ouvir o canto de um pássaro, enfim, ter motivos para ser grato. Ou pelo aquele almoço gostoso que fulano fez pra mim, ou aquela pessoa que veio me visitar e a gente conversou e me fez muito bem, ou por ter ido na casa de alguém que eu gosto muito e foi um momento divertido, diferente do que eu venho vivendo na minha vida, sabe? E se você tem outros motivos, se você não tá num processo de tristeza, se você tem motivos maiores, então lembrar, então assim, aquela pessoa que eu amo e me levou pra jantar, ou aquela amiga que me chamou para tomar um vinho, aquele passeio que eu fiz ontem, eu sou grata pela, sabe? Então você pode também ter coisas maravilhosas e se lembrar disso e tornar mais maravilhosa ainda a sua vida, porque quanto mais eu agradeço, mais bênçãos eu recebo, né? Então tudo que eu emano volta. Então, se eu tô na frequência da gratidão, eu tô emanando isso e pela lei da atração eu recebo mais coisas boas. Agora, se eu estou na frequência da tristeza, da desesperança, do medo, da raiva, do ódio, se eu fico vibrando nesse lugar, eu já falei sobre as emoções, né, na série que eu criei, então vocês também podem ver lá. Ao longo, né, do vídeo fui falando das emoções, é super importante a gente entender isso. Então eu posso sentir essas emoções, mas não devo ficar lá por muito tempo. Então se eu tô sentindo medo, tristeza, raiva, desesperança, apatia, enfim, seja lá o que você tá sentindo, né, você vai receber mais disso, você tá emanando isso. Então, se a lei é vibração, tudo vibra, o que eu vibro através do meu campo eletromagnético de pensamento e sentimento, eu emano isso. E aí eu recebo o quê? Mais disso, meus amores. Então, tô vibrando na raiva, no ódio, no medo, na frustração, na mágoa, na rejeição, no abandono, eu vou receber mais disso, porque eu tô criando a minha realidade, né? Então, é isso. Eu acho muito legal usar as técnicas e dar os comandos, porque o nosso cérebro é como uma máquina, né? E ela pode funcionar sozinha, pelos padrões que ela já conhece, né? De uma vida inteira, de todas as verdades que nós acreditamos, ou nós podemos dar novos comandos para essa mente. Então, eu acho muito importante a gente criar esse ritual, né? Então, é isso. Eu uso a gratidão dessa forma, lembrando pelas coisas que aconteceram no dia anterior. Então, eu lembro de 3 coisas, você pode lembrar de 2 ou mais. Faz o que é leve para você, né? Porque tem técnicas que a gente faz que às vezes não é leve. Então, fazer sem emoção não faz o menor sentido, é melhor não fazer. Então, que tenha emoção. E aí tem gente que escreve. Se você quer escrever, você escreve. Se você não quer escrever, não escreve, não importa. O importante é você sentir. Então, olha, eu sou grata porque ontem, quando eu cheguei à noite, eu contei uma história pra minha filha e nós ficamos deitadas, agarradinhas, e a gente se ama tanto, sabe? Eu sou muito grata por isso. Olha como tem emoção, meus amores, entende? Tem emoção. Então, eu sou grata porque ontem eu fui visitar uma amiga e nós comemos uma pizza maravilhosa. Ela pediu uma pizza muito gostosa e foi muito prazeroso a gente conversar e trocar muitas ideias, né? E ver pessoas que a gente gosta. É muito bom. Então eu sou grata por isso. E é isso. Então, meus amores, usem a gratidão, deem comando para o cérebro de vocês, para esse cérebro começar a entender, né, que existe uma nova forma de pensar e de fluir, né, para que você possa construir novos caminhos neurais, que a gente constrói caminhos neurais, né, a partir de um aprendizado e uma repetição.
Então também posso falar mais sobre os caminhos neurais no próximo vídeo, para não ficar muito longo para vocês, né? Mas você já tem caminhos neurais, então seus caminhos neurais, eles são aqueles que você mais exercitou. Então se você vibrou muito nesses lugares negativos, você já tem um padrão, e aí precisa de tempo, de paciência para mudar esse padrão. Por isso que é super importante a gente ter isso num lugar anotado, e ao abrir os olhos, primeira coisa que a gente faz, pega isso e começa. Então, agradecer é uma das técnicas que eu faço e que ela é capaz de transmutar o meu estado emocional. Então, meus amores, a dica de hoje é essa. Beijo no coração, amo vocês, até o próximo vídeo.